Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. E que mais uma vez possamos recomendar-nos a intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus, Mãe dos homens. Estou ao quebrado no corpo, mas firme na fé, firme na igreja. Essas foram as últimas palavras de Dom Henrique Soares. Estou ao quebrado no corpo, mas firme na fé, firme na igreja. Continuemos, queridos, com a nossa reflexão sobre a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade aplicada. No último vídeo, eu disse que com a doação vai o doador, não é? A doação, ela vai embalada na embalagem da caridade, da verdade, da positividade ou da maldade, ou da malignidade, ou da negatividade do doador. Então, é seguindo um pouco deste raciocínio que Jesus vai dizer que a oferta daquela viúva, aqueles centavos, eles foram maiores. Foi uma oferta maior que a dos outros doadores. Por quê, queridos? Porque aquela pequena doação, aquela doação que quantitativamente praticamente era nada, mas porque aquela doação foi maior que a dos outros doadores? Porque aquela oferta, ela estava embalada na embalagem do amor. De certa forma, era o seu tudo. Talvez a sua esperança de sobreviver, de se alimentar naquele dia. Aquela doação, aquela oferta, estava recoberta na embalagem do querer fazer o bem pelo bem. Então, queridos irmãos, aquela sua doação, ela estava cheia de positividade, estava cheia de alegria, estava cheia de satisfação. Então, o seu valor qualitativo era extremo, era infinito, enquanto que as outras doações, elas eram apenas quantitativas. Queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos dar este salto. Precisamos buscar esta graça da qualidade no nosso serviço, nos bens que fazemos, nas boas obras que praticamos. Elas precisam estar embaladas na embalagem da positividade, da alegria, do querer fazer o bem sem a contrapartida do retorno, do simplesmente fazer o bem porque eu quero ver o outro bem, eu quero ver o outro feliz, eu quero ver o outro alegre. Assim como aquela música, né? O mundo pode até fazer você chorar,
mas Deus te quer sorrindo. Ou seja, porque estou ligado a Deus, eu quero te ver sorrindo. Eu quero te ver feliz, como Deus quer te ver feliz. Então, tudo que fazemos, por favor, queridos irmãos, por favor, não olhe aqui para o lado de dinheiro. Não olhe para o lado de dinheiro. Esse aí é um ponto, Por sinal, verifiquemos o meu coração, o meu interior, a minha vida. Como diz o salmista, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A minha vida, ela é totalmente de Deus? Ou é só um pedaço? O meu louvor é um louvor para Deus? Ou, na verdade, o que eu quero é dizer bendito e louvado seja o meu santo e bendito nome? Então, queridos, a doação, a oferta que damos, inclusive lá na igreja, ela é uma consequência desta espiritualidade. Não é à toa que Jesus disse, lembrando que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, primeiro reconcilia-te com ele e depois oferece a tua oferta. Então observe, querido, que a oferta ela precisa estar revestida do bem, da comunhão com Deus, do valor positivo, do valor qualitativo. Assim sendo, queridos, como a minha bondade pode ser qualitativa, como a minha boa obra, ela pode estar revestida da bondade divina. Eu vou dizer uma palavra bem simples, porque precisamos aprofundar este ponto. Não esqueça deste ponto. Como a minha bondade pode ser qualitativa, como a minha bondade pode ser 100% revestida da bondade divina, despertando a consciência da comunhão com Deus, despertando a consciência da comunhão com esse Deus uno e trino, com esse Deus que é família, com esse Deus que tem tudo, que tudo doa e de nada necessita. Repito-me, guarde esta frase, porque esta frase, esta comunhão, este despertar da consciência da comunhão, precisamos voltar neste ponto. É de muita importância. E nós vamos voltar neste ponto falando dessa comunhão em 4 aspectos. Que o Papa João Paulo II, lá no ano 2000, ele já falava para nós. Ele falava da penitência, o sacramento da reconciliação. A consciência de que precisamos da purificação. Ele falava da oração, ele falava da santidade, ele falava da escuta da palavra. Então, esta comunhão com Deus, ela vai dar-se dentro desta dinâmica do sacramento da reconciliação, da oração, da escuta da palavra, da santidade. Sobre esta comunhão, São Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Imagine, queridos irmãos, imagine o grau de intimidade com Deus.
Imagine o grau de intimidade com Jesus Cristo. Por isso estou dizendo que esta comunhão, ela vai dar-se por meio de um despertamento da consciência, para que tenhamos essa comunhão que São Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E em ocasião muito distinta, Jesus disse, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então, enquanto este despertamento não acontecer em nossa vida, queridos, as nossas caridades, as nossas boas obras, elas serão sempre limitadas, elas serão sempre pela metade, elas nunca serão totais, absolutas, nunca chegarão a 100%. Porque o ser humano em si, por ele mesmo, ele tem um coração fechado. O ser humano, por ele mesmo, ele é mesquinho. Ele quer olhar apenas para ele. O que ele tem, na verdade, é o desejo de receber, é o desejo que tudo movimente-se em torno dele e para ele, convergindo-lhe. Mas ele mesmo não quer dilatar-se. Ele mesmo não quer dizer, estou aqui, eis-me aqui, para ajudar, para servir, para doar-me. Até quando vamos ajudar, muitas das vezes, no multirão, a gente fica se escorando, a gente não se entrega, a gente não quer ver, de fato, aquela obra acontecendo, finalizada, que a sua finalidade chegue, mas a gente fica, que o outro vá, que o outro faça, como se diz por aqui, nesta região, na sombra. Então, pensemos nisto. É preciso este despertar. Permanecei em mim. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na carta apostólica, que o Papa João Paulo II escreveu no início do novo milênio, lá no número 12, ele diz algo que me chamou a atenção. Ele diz assim, que a única igreja de Cristo renove cada vez de modo mais eloquente o seu mistério de sacramento de unidade. Que a única igreja de Jesus Cristo renove cada vez de modo mais eloquente o seu mistério de sacramento da unidade. Olhe, há 20 anos atrás, no início, este documento, queridos. Mais tarde, eu vou passar para vocês a minha bibliografia, de tudo que tenho falado para vocês. Algumas pessoas estão pedindo, eu vou passar. Aqui está uma. O próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, hoje, ele encarrega-se de dizer que para isso acontecer, esse despertar da consciência, essa renovação de modo mais eloquente daquilo que a igreja é, o sacramento da unidade, devemos atingir em profundidade o coração do mistério da pessoa de Jesus Cristo. É necessário, queridos irmãos, atingir esse mistério, o coração do mistério, esta intimidade. O próprio João Paulo II, nesse mesmo documento, ele chega a dizer que essa comunhão com o Pai
que em Jesus se revela, não é possível nem pela carne, nem pelo sangue. A expressão carne e sangue reflete o homem e o seu modo comum de conhecer, que no caso de Jesus não basta. Repito-me, queridos, sem mergulho no mistério, sem mergulho na fonte da bondade, somos reféns do ego, somos reféns da matéria, somos reféns da periferia, do querer ter e não do querer ser. Irmãos, isto é uma contradição. O Evangelho de nosso Senhor Jesus está desmoralizado, porque tem havido uma contradição enorme entre o ser e o ter. Onde estão os cristãos verdadeiros? Onde estão os cristãos que dão testemunho da igreja e eu tenho que olhar para mim e dizer por minha culpa, por minha máxima culpa? Porque se muitas pessoas olham com indiferença para a igreja, eu tenho a consciência de que eu não tenho sido um cristão que deveria ser. Há anos atrás eu fui fazer uma missão no estado de Pernambuco, e o Dom Dino, que era o bispo de Caruaru, ele foi me buscar no aeroporto. E enquanto viajávamos de Recife a Caruaru, as conversas, estou esquecendo o nome de um monsenhor, fugiu-me aqui, que estávamos juntos, né? Ele disse assim: olhe, meu filho, quando eu vejo esse desmantelo por aí em nome de Deus, cada esquina se abre uma igreja, cada esquina, para todo lado que a gente vê, é alguém com uma igreja, com a sua igreja. Quando eu vejo isso, eu escuto Deus dizer para mim: Dino, faça o teu trabalho bem feito. Eu escuto Deus me dizer: isso está acontecendo porque você não está fazendo o seu trabalho, o seu serviço bem feito. Queridos irmãos, uma das frases de Dom Henrique Soares que estava na boca dele o tempo todo: faça a sua vida valer a pena. Lute por uma causa que vale a pena. O Dom Henrique, queridos, não é porque ele morreu, não. Não é porque ele morreu, não. Eu o conheci antes de ser bispo. Nós pregamos num estádio lá em Alagoas, em Palmeira, na cidade de Palmeira dos Índios. Ele não era bispo. Na época, nem ele, nem Dom Francisco Falcão, que hoje é bispo militar. E eu pude ver que o Dom Henrique era o homem da igreja. Onde Dom Henrique chegava, a igreja chegava, Jesus chegava. Ele fazia questão de dar testemunho de Jesus Cristo. E agora há pouco, como bispo, queridos irmãos, foi um episcopado pequeno, 57 anos apenas de vida. Eu acho que uns 10, 11 anos de bispo, mas foram 10 anos que ele mostrou o que é ser um servo de Deus. Mais que com suas pregações, com a sua vida, com o seu testemunho. O próprio Dom Dino, fazendo a homilia Ezequiel, da missa Ezequiel,
Ele disse assim: sobretudo os pobres, eles vão saber o quanto o Dom Henrique vai fazer falta. O Dom Henrique parava na rua, queridos irmãos, lá na praça. E ele saía do carro e ia lá na direção do mendigo e perguntava se ele queria confessar. Por que você está vivendo essa vida? Você conhece Jesus? E ele fazia a catequese dele. Vá almoçar comigo lá em casa. Dom Henrique fazia Jesus acontecer. Dom Henrique fazia Jesus ser presente. Falar de Santíssima Trindade, queridos irmãos, não dá de deixar Dom Henrique de fora disso. Ele era o homem da igreja, era o homem da unidade. Quantas dioceses ele foi pregar o retiro do clero? Quantos? E eu tenho certeza que todos aqueles sacerdotes, todos aqueles seminaristas que escutaram Dom Henrique, terão a sua vida impactada mais que pelas suas palavras, pelo seu testemunho. Dom Henrique não queria ter, ele queria ser. E quando ele tinha alguma coisa, quando lhe dava alguma coisa, tinha destino certo. Os pobres, os necessitados, o meu povo, dizia ele. Dom Henrique enchia a boca e o peito para dizer: homem, eu sou bispo da igreja de Jesus Cristo, eu não sou um qualquer, não. Eu sou bispo da igreja de Jesus Cristo. A alegria do Dom Henrique era ver o clero unido. Ele lutava pela unidade, ele cuidava das pessoas, ele olhava para as pessoas com olhar de pastor, com olhar de pai, com olhar de amigo, com olhar de irmão. Ele se preocupava com o outro, com as suas necessidades. Então, para ele, queridos irmãos, quando a gente olha esse desmantelo que a coisa está hoje, o evangelho está desmoralizado, porque há uma grande contradição entre o ser e entre o ter. As pessoas querem ter o evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia, o nome de Jesus, é para se ganhar dinheiro. É para ter o melhor carro, para ter a melhor casa, para ter o melhor apartamento, para ter fazenda, isso, aquilo, outro. Dom Henrique fazia questão de ser homem da igreja, homem da unidade. E uma das coisas, uma das qualidades que ele tinha, que estava muito dentro daquilo que o Papa Bento XVI dizia. Ele dizia que há pessoas verdadeiramente válidas. Mas o que é decisivo é que a pessoa tenha as qualidades necessárias. Que seja piedoso, que seja realmente um crente de verdade e, acima de tudo, palavras de Bento XVI, é, acima de tudo, um homem corajoso. Penso que a coragem seja uma das principais qualidades que um bispo deva ter hoje. Dom Henrique era um homem corajoso. Ele tinha coragem de se misturar. Ele tinha coragem de ser Jesus. Ele tinha coragem de ser Cristo. Repito-me, onde ele chegava, a igreja de Jesus, a genuína igreja de Jesus chegava. Por isso ele era respeitado. Queridos, se não fosse esta pandemia que estamos vivendo,
eu creio que Dom Henrique não teria sido sepultado ainda. Ele deu-se testemunho de Jesus Cristo. Ele importou-se em ser. Gravemos isto. Dom Henrique queria ser Jesus. É isso que importava para ele. Ele queria ser Jesus. E para ele ser Jesus, não importava se era de avião, se era de carro, se era no lombo de um cavalo, se era de bicicleta, se era na garupa de uma moto. Não importava. Quando estive com ele pela primeira vez, eu lembro-me que em cima daquele palco, naquele estádio, ele me abraçou e disse, repito-me, não era bispo, meu filho, faça a sua vida valer a pena. Dom Henrique, não duvide que a vida de muitas pessoas, e a minha também, foi impactada não só pelas suas palavras, mas pelo seu testemunho. Queridos irmãos e queridas irmãs, a comunhão com Deus leva-me ao nível mais alto da bondade. A comunhão com Deus leva-me ao nível mais alto da doação. A doação sem medo, o doar-me sem restrição. Por que isso acontece, queridos? Isso acontece porque quem tem comunhão com Deus recebe do infinito. A minha doação, ela é feita na horizontalidade. Mas o meu receber não se dá na horizontalidade, é do infinito, vem de Deus. O serviço que eu presto, a doação que eu faço, é para o João, para a Francisca, para o... Mas o meu receber vem de Deus. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando buscamos essa comunhão com Deus, quando mergulhamos no mistério de Deus, queridos irmãos, nós temos essa certeza que o nosso serviço não é vão. E porque o nosso serviço não é vão, nós nos doamos completamente. Nós buscamos fazer as coisas bem feitas. Nós buscamos dar esse testemunho de amor. Repito-me e não perca de vista todos esses vídeos que tenho gravado para você. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que fale a língua dos homens e a dos anjos, sem amor eu nada serei. Mateus 25. Eu estava com fome, estava com sede, estava nu, estava doente. Queridos irmãos, olhemos para Jesus. Jesus não tinha sequer onde reclinar a cabeça. E antes do seu último suspiro, aí que ele já não tinha mais nada mesmo. Inclusive até as suas roupas já estavam nas mãos dos soldados romanos, que lhes coube por sorte. Todavia, queridos, Jesus ainda tinha 3 tesouros e ele se desfez de todos os 3. Ele tinha a sua mãe, ele tinha o discípulo amado e ele tinha o seu espírito. A sua mãe ele entregou ao discípulo amado. Não está ali o nome de João, queridos. Ali não trata-se de simplesmente um relato histórico, ipsis literis, tal como. Não.
Ali é uma interpretação teológica que anos depois São João está dando. E ele está falando do discípulo amado. Ele está falando de mim, está falando de você, está falando de todos nós. Na pessoa de João, nós estamos diante da cruz de Jesus. E ele entrega o discípulo amado para a sua mãe e entrega a sua mãe para o discípulo amado. O último tesouro que Jesus tinha era o seu espírito. Depois de ele ter entregue sua mãe ao discípulo amado e o discípulo amado à sua mãe, o Evangelho vai dizer que Jesus deu-se consciência. Jesus teve a consciência que tudo ele já tinha realizado. Ele não tinha nada mais para fazer. Então, por último, ele entregou o seu espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que nós também, queridos, possamos ter esta consciência do despojamento. Que possamos entregar os nossos tesouros a serviço de Deus incondicionalmente. Que possamos ter em mente o que São Bernardo de Claraval escreveu a pedido do Papa Eugênio III no século XII. O Papa Eugênio III pediu que São Bernardo de Claraval escrevesse sobre como deveria ser um Papa. O que um Papa deveria considerar? E uma das coisas que São Bernardo escreveu foi: lembra-te que tu não és sucessor do imperador Constantino, mas de um pescador. Dom Henrique foi isso. E que cada um de nós possamos ter esta consciência, que participamos da igreja desse Deus uno e trino, que tem tudo, tudo dá, e de nada necessita. Nos encontraremos em um próximo vídeo.